Vamos lá, meus amigos, mais uma vez bem-vindos ao canal Cadê Prósperos. Meu nome é Felipe Donato, manifestar aí a gratidão mais uma vez por estar gravando esse vídeo e compartilhar mais um conhecimento. Nós vamos falar hoje sobre o trigo e os carboidratos vindos desses grãos processados, tá bem? A fonte principal desse vídeo de hoje é o livro Barriga de Trigo, tá? Colocando para vocês aí na tela a capa, né, e o autor, William Davis. E vocês pesquisem aí, se puder adquirir esse livro de alguma forma. A leitura é muito importante, é um livro muito bom e nos alerta de um assunto muito importante aí. Vamos lá. O que é esse medo do trigo? Por que as pessoas têm falado cada dia mais sobre o trigo? Principalmente aí, devido ao glúten, né? As pessoas que possuem aquela doença celíaca tem a intolerância ao glúten, então tem alguns efeitos colaterais, né, se a gente ingerir aí o trigo. Mas não só para as pessoas que têm essas doenças, né, o glúten também ele pode fazer mal à saúde de qualquer pessoa. O que é o glúten? O glúten é aquela substância, aquela cola da liga à massa, né? Quem cozinha, quem gosta de fazer massa, pizza, é aquela substância que permite que a massa fique elástica, tá? Isso aí fisicamente falando. E qual é o efeito dela, né, no nosso organismo? O glúten é um conjunto de proteínas provida desses grãos, né? Exemplo do trigo, da cevada, tem outros grãos também que tem o glúten. E essa proteína, ela tem esse conjunto de proteínas. Quando a gente ingere, uma dessas proteínas ela tem a propriedade de aumentar a permeabilidade do nosso intestino, né, das células, e permite aí também entrar as outras proteínas, esse conjunto, o glúten, né, de proteínas no nosso organismo, no nosso sangue, e o nosso sistema imunológico ele passa a combater essas células, essas proteínas, iniciando um processo inflamatório, tá bem? Então esse processo inflamatório, para quem tem doença celíaca e até distúrbio de tireoide e outras doenças, ela causa alguns efeitos que as pessoas sentem na hora, né, dessa intolerância. Então, cólica, diarreia, alguns efeitos desse tipo. Tem pessoas que não sentem esses efeitos porque o sistema imunológico consegue, com esse processo inflamatório, rapidamente consegue combater essas proteínas. Mas está sendo, sim, iniciado um processo inflamatório quando a gente está ingerindo essa proteína. Tá bem? Por conta desse aumento aí, da elasticidade, ela afrouxa as paredes das células e permite a entrada dessas proteínas, causando esse processo inflamatório. Bem, não só aí o glúten, né? O trigo ele contém um carboidrato do tipo amilopectina A. Né? O que é esse carboidrato? Ele quebrado, quando ele é quebrado, né, ele se transforma em glicose no nosso sangue. Tá? E quando o nosso sangue, nosso pâncreas se identifica que tem glicose, ele libera a insulina, né, para a gente metabolizar, usar isso como energia primária, e o restante, o excedente, está colocando aí nas nossas células, no nosso tecido adiposo, transformando a nossa gordurinha. Bem, o livro ele menciona até na contracapa que duas fatias de pães integral tem mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar mesmo. Então, para você ver aí, a gente não percebe, a gente toma aquele café da manhã, comendo aquele pão integral, achando que está fazendo uma coisa boa para a saúde, e a gente está dando um pico, uma porrada aí no nosso organismo, gerando um pico de insulina, né, e aumentando muito o açúcar no nosso sangue. Já falamos aí do vídeo sobre o açúcar. Então, o carboidrato, o trigo e os grãos processados, as farinhas em geral, elas têm essa característica do açúcar, né? Então elas causam os mesmos males e os mesmos efeitos aí, efeitos bem parecidos, bem próximos. Não só isso, né? A farinha tem um efeito viciante, tá? Assim como o açúcar, devido a essa quebra desse carboidrato, transformando em glicose e dando essa satisfação de saciedade instantânea, né? E em seguida ela, como ele libera muita insulina, ela metaboliza tudo de uma vez e te dá aquela sensação de fome novamente. Tá? Então ela é viciante.
pessoas não percebem, mas aí aquele café da manhã com pão, com bolo, né, massa, aquele jantar, aquele almoço também que a gente gosta de comer, aquela macarronada, aquela lasanha, tudo vindo aí da farinha, ele causa o mesmo efeito já falado do açúcar. Então, quando você inicia o corte, né, da sua dieta, das farinhas, das massas, você também pode ter efeitos aí de abstinência. Tá? Você pode ter umas crises de abstinência, fome excessiva. Mas aí a boa notícia é que quanto mais a gente vai eliminando isso, né, da nossa dieta, vai melhorando esses efeitos, esses sintomas, né, essa fome, e a gente vai tendo menos compulsão por comida, à medida que a gente vai retirando esse tipo de alimento da nossa dieta. Então, uma curiosidade aí interessante em mencionar, que se é o acúmulo de gordura visceral, né? A gente acumula essas gorduras aqui nas nossas vísceras, que fica na região da nossa barriga. Inclusive é o nome do livro, né? Barriga de Trigo. Esse acúmulo é uma porta de entrada para vários processos inflamatórios que prejudicam a nossa saúde e deixa a gente mais propenso a ter doenças cardíacas, diabetes. Além disso, ele aumenta a produção de estrogênio. Tá? Com o aumento da produção de estrogênio nas mulheres, a gente aumenta a probabilidade de acontecer, né, de começar a ter um câncer de mama, né, e nos homens causa aqueles seios, né, os peitinhos aí indesejáveis. Então, isso é um dos efeitos, né, do excesso de farinha, de trigo e de outras farinhas vindas de grãos, né? Esse excesso, esse pico de glicose, em consequência, o pico de insulina, metaboliza isso de uma forma que é desnecessária. A gente não precisa de toda essa energia. Hoje em dia, a gente não tem essa necessidade de estar acumulando tanta gordura, até porque o mundo é diferente. Hoje a gente não caça, a gente não precisa estocar comida dentro do nosso corpo. A gente tem geladeira, a gente tem armário, tem tudo já adaptado, né? O homem adaptou, graças a Deus adaptou, e a gente tem que cortar esses mau hábitos para estar promovendo mais saúde. Então, os benefícios da retirada, quem consome muito trigo, né? Quem consome muita massa, muita coisa do trigo, de grãos processados, quando você tira da dieta, instantaneamente a perda de peso passa a ser rápida. Então, se você tem muito peso, né, você tá com um peso muito elevado, quanto maior for o seu peso, maior vai ser a sua perda. Tá? Nessa mudança de hábito aí, trocando o trigo, substituindo o trigo ou até eliminando, porque quando a gente para de comer o trigo, a nossa compulsão por fome vai diminuindo absurdamente, né? Justamente pelo aquele efeito viciante que eu mencionei. E por que eu estou falando, né, do trigo, das farinhas processadas? Falar se é a mesma coisa do açúcar, se tem os mesmos malefícios do açúcar, né? Eu não preciso falar que beber refrigerante, comer coisas adoçadas, muito adoçadas, sucos industrializados. Eu não preciso falar aqui, as pessoas já sabem que isso não faz bem, né? O diabetes é em cima do açúcar, né? Então as pessoas, é mais fácil você falar sobre o açúcar. As pessoas até consomem, mas sabem que aquilo ali tem prejuízos, né, para a nossa saúde. Agora é difícil a indústria impõe, né? Muito marketing em cima, muita vontade de vender o grão, né? E é difícil você convencer as pessoas a tirar o pão de manhã, a não comer aquele macarrão no almoço, no jantar, aquela lasanha, ir na pizzaria, e comprovar aí que é uma maior saúde. As pessoas até sabem que engordam, né? É claro que quem come muita pizza, quem come muita massa, as pessoas têm uma propensão a ficar com peso acima aí. Só que elas não entendem, né, esse processo de transformar o carboidrato em glicose e esse pico de insulina, né, que é totalmente prejudicial, acelera o envelhecimento, risco de diabetes tipo 2, várias doenças associadas, né, as mesmas doenças associadas aí ao consumo de açúcar.
Então é difícil a gente convencer e mostrar isso às pessoas, porque a gente tem a grande indústria do grão que luta também, né, para vender, para manter aí a produção e venda dos seus produtos. Tá? O livro fala uma coisa interessante também sobre o novo trigo. Tá? O novo trigo. Esse trigo que a gente consome hoje não é o trigo que nossos avós consumiam lá na época que faziam, moíam lá o trigo para fazer o nosso pão, nosso bolo, a nossa massa. Esse trigo transgênico, né, ele é mudado em laboratório para aumentar a produção, colocar a produção em grande escala. E gerou esse glúten, né, como ele é um conjunto de proteínas, ele gerou com essa mutação aí do trigo, ele gerou aí outras proteínas, né, outras proteínas maléficas ao nosso organismo, né? A gente não consegue processar de forma mais pura, mais natural. Então isso também ele fala, né, fala bastante no livro sobre esse novo trigo, né, o nosso novo trigo, a indústria em geral, a indústria do alimento, né, não só as coisas que já são industrializadas, feitas prontas, né, biscoitos, bolos e massas prontas, mas também o tipo de grão que fazem essas coisas, né? O grão que a gente utiliza hoje é um grão que sofreu mutações aí genéticas e estão diferentes, né, do que era consumido antigamente. Uma coisa também é o medo da gordura. Tá? As pessoas tendem a consumir menos gordura, tem medo da gordura, né? Claro que a gordura boa, né, a gente pode sim adicionar à nossa alimentação, as gorduras das oleaginosas, né, como nozes, amêndoas, amendoim, a gente pode estar ingerindo aí, né, que são gorduras saudáveis, utilizar o óleo de coco para cozinhar, o azeite extra virgem, né, muito importante, o azeite extra virgem é uma gordura muito boa. A gordura animal, a própria gordura animal também vem sendo estudada aí. É claro que tudo em exagero não é bom, né? Tudo em exagero não faz bem. Mas aquela gordurinha ali da carne, da picanha, ela não faz não faz o mal que propagam aí, né? Na verdade, o excesso, né? O excesso da gordura ou de qualquer outro alimento, excesso de proteína, excesso de açúcar, o excesso de gordura vai gerar vai tirar o equilíbrio do seu corpo, né? Quando a gente está em excesso, a gente tira o equilíbrio. Então, o seu corpo não vai funcionar de maneira natural, de maneira normal. Então, aí essa gordurofobia também aumentou, né, ajudou a aumentar o consumo de carboidratos, né, carboidratos e, em especial, aí, os que utilizam farinha para sua construção. Além da gordurofobia, né, também tem a carbofobia. A gente fala do carboidrato, porque é ruim, é maléfico, né? Alguns carboidratos sim. Como a gente identifica, né, o carboidrato melhor e o carboidrato pior? Eu vou colocar para vocês aí uma tabela sobre índice glicêmico e vou explicar para vocês. Perceba na tabela, né, que quanto menor o índice glicêmico, melhor ele faz para o teu organismo. Ele vai estar gerando essa energia para você, ele tem ali o açúcar, a glicemia, a glicose, e ele não vai dar aquele pico de insulina, né? Quanto menor o pico de insulina para você ingerir. E os carboidratos fibrosos, né, eles possuem um índice glicêmico menor justamente por isso, que até quebrar a fibra e depois quebrar o carboidrato em açúcar, né, ele vai liberando aos poucos aí a insulina. Tá? Também tem as leguminosas, né, e agora eu vou colocar também aí as frutas, né, até as frutas também, tem frutas que têm alto índice glicêmico, né, é bom a gente optar pelas frutas também com baixo índice glicêmico e tá fazendo aí, adicionando a nossa dieta. A gente tem pouca informação sobre isso, mas aí fica uma dica para vocês de como substituir a sua alimentação, né, melhorar a sua alimentação aí. À medida que a gente vai substituindo essa alimentação, preferindo carboidratos com índice glicêmico menor, equilibrando a nossa dieta, né, com gorduras, proteínas e carboidratos aí na medida certa, a nossa vida vai melhorando em todos os aspectos. A gente vai perdendo peso, vai tendo mais disposição, vai sentindo menos fome, vai tendo menos crise, né, crise de abstinência, tendo menos compulsão alimentar. Tudo isso vai entrando em equilíbrio, né?
A gente é aquilo que a gente come. Isso é uma verdade e uma importância aí de estar gravando esse vídeo para compartilhar um pouco dessas memórias com vocês e plantar uma sementinha, né, do conhecimento e despertar uma curiosidade, né, nesse assunto. É um assunto que vale a pena a gente estar em contato, a gente lendo, vendo sobre essas coisas, estando em contato frequente, provavelmente em algum momento vai despertar em você a consciência de que isso é ruim e que a gente dê valor ao nosso bem maior, né? Que a gente nasce e a gente ganha o nosso corpo. Então, para a gente ter uma vida, né, dos nossos sonhos, é importante a gente estar cuidando da nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Tá? Se está gostando do conteúdo, deixa o teu gostei aí, tá? Compartilha o vídeo, interage com o canal, faça sua pergunta, se tem alguma dúvida sobre, a gente pode tirar essa dúvida de você, se eu não souber a gente vai pesquisar, isso vai me estimular a ler mais, a indicar mais literaturas, tá bem? Espero que esteja sendo útil e que esteja contribuindo para a sua vida, tá? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.